Olá, você que nos acompanha no projeto ES 3.0 online da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Fonseca, em Niterói, no Rio de Janeiro. É muito bom ter você aqui com a gente mais uma vez para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Você já se inscreveu no canal? Não? Ainda não? Não é possível. Se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos para a gente poder estudar junto a Bíblia. Esse é o momento, essa é a hora. A gente não pode perder tempo mais de estudo da Palavra de Deus. Bom, essa semana nós estamos estudando o capítulo 9 de Daniel, que é a 10ª lição do trimestre. E hoje, dia 5 de março, a quinta-feira, nós vamos estudar sobre o calendário profético, que é exatamente quando Deus explica a Daniel, através do anjo Gabriel, sobre a visão do capítulo 8, que Daniel não tinha entendido. Visão essa que aconteceu 10 anos antes. Então, vamos lá? Vamos estudar? Então, o texto-chave hoje se encontra a partir do verso 24. Mas antes de lê-lo, eu queria ler com você o verso 27 do capítulo 8, que diz assim: Eu, Daniel, enfraqueci. Estive enfermo alguns dias, e então me levantei e tratei dos negócios do rei. Espantava-me com a visão, e não havia quem entendesse. É interessante notar que no hebraico, a língua original, que foi escrito o capítulo 8 de Daniel e o capítulo 9, a palavra visão que aparece aqui é a mesma palavra visão que aparece no verso 13 e 14 do próprio capítulo 8. Porque a outra parte da visão ela é descrita de outra maneira. Ela é usada uma outra palavra. E a palavra aqui que trata do verso 20, no verso 27 é a única parte da visão que Daniel não entendeu, que é a parte dos 2.300 dias. Então, quando a gente vai no verso 24 do capítulo 9, quando Gabriel começa a explicar esta visão para Daniel, ele fala assim: 70 semanas estão determinadas, estão separadas para o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão. Finalzinho agora. Para selar a visão e a profecia e para ungir o santo dos santos. Olha só. Os 2.300 dias, quando é que termina lá o verso 14? Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Quando a gente vai no antigo Israel, a gente vê que o santuário era purificado, havia a purificação do santuário, o dia da expiação. Nesse dia, o santo dos santos, o compartimento, o lugar santíssimo do santuário era ungido. E é exatamente isso que o texto do verso 24 do capítulo 9 está falando. Ou seja, é o mesmo evento. Sabe? Ele está dizendo aqui, ó, das 2.300 tardes e manhãs, dos 2.300 dias, 490 deles, os primeiros 490, estão separados para o seu povo. Lembrando que um dia em profecia significa um ano literal. Então, se são 2.300 dias, são 2.300 anos. Se são 490 dias, ou seja, 70 semanas, né? 70 vezes 7, são 490 anos literais. E no verso 25 ele diz exatamente quando começa: Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até a ungido, ou seja, até quando Cristo inicia seu ministério. Quando que ele inicia? Quando ele é ungido pelo Espírito Santo no seu batismo, no batismo que João Batista realiza em Jesus Cristo. 7 semanas e 62 semanas. As praças e circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Ou seja, quando sai a ordem para restaurar Jerusalém de verdade, começa esse período. E a gente vê na história que foram emitidos 3 decretos persas para restaurar Jerusalém. O primeiro com Ciro, para libertar o povo do exílio. O segundo com Dario o Grande, para confirmar o decreto de Ciro. E por último, o decreto de Artaxerxes, que não só estabelece a reedificação da cidade de Jerusalém, mas também a reedificação das bases jurídicas e administrativas do governo de Judá. Ou seja, é o decreto de Artaxerxes que é importante para a gente, porque ele estabelece novamente Jerusalém como um centro político, mesmo como um reino vassalo, mas como digamos assim, uma cidade-estado, uma cidade independente, mas ao mesmo tempo subordinada ao reino. Não mais como uma cidade largada, mas uma cidade que tem suas leis,
que tem os seus governantes, mas, claro, submissos ao imperador persa. Então, esse é o decreto. Artaxerxes emite o decreto no 7º ano do seu reinado. Esdras pega esse decreto no primeiro dia do ano seguinte e viaja para Jerusalém. Dura essa viagem 5 meses. Ou seja, ele inicia em 1º de Nissan, né? Que era o mês que acontecia a Páscoa, acontecia as festas da primavera, né? Ele chega 5 meses depois, ele não tem a oportunidade de reunir o povo, porque o povo só se reunia nessas festas. Então ele só vai ter essa oportunidade provavelmente no 10º dia do 7º mês, que é o mês de Tisne, que é exatamente o dia da expiação. E sabe, contando os anos, a gente vai chegar exatamente na data de batismo de Cristo. E a gente vai chegar na data de crucifixão de Cristo. E a gente vai chegar no final dos 490 anos. A gente vê o seguinte, o texto bíblico diz assim, 7 semanas e 62 semanas. Ou seja, nos primeiros 49 anos, 7 vezes 7, né, 7 semanas, 7 vezes 7, acontece provavelmente a reedificação de Jerusalém, quando Jerusalém é reconstruída. Depois, mais 62 semanas, ou seja, somando as duas, entre o decreto e o batismo de Jesus, 483 anos. E o verso 27, e o texto continua no verso 26, desculpa. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o verso 27 diz assim, ele fará firme aliança com muitos por 1 semana, que é exatamente essa última. E na metade da semana fará cessar o sacrifício diário. Ou seja, na metade da semana esse sacrifício não seria mais necessário. Por quê? Porque Cristo morreria. E como esses primeiros 483 anos terminaram em 27 da nossa era, depois de Cristo, a morte de Cristo acontece no ano 31, exatamente 3 anos e meio após o batismo. Ou seja, provavelmente o batismo de Jesus ocorreu no outono do ano 27, sendo a morte 3 anos e meio depois, a morte de Cristo ocorre na primavera do ano 31. E é exatamente isso, porque os evangelhos declaram que Jesus participou de 4 Páscoas. Para ele participar de 4 Páscoas durante o seu ministério. Esse ministério tem que ter começado no outono, porque a Páscoa começa na primavera. Sabe? Eu queria terminar o vídeo de hoje falando para vocês o seguinte. Deus determina o tempo. Deus tem o controle da história. E ele se revela a nós. Só que ele revela isso a nós por um único motivo. E esse motivo está no verso 23. Diz assim, no princípio das tuas súplicas, quando você ora, meu irmão, quando você ora, minha irmã, saiu a ordem e eu vim, eu quem? O ser mais glorioso do céu depois da Trindade, o anjo Gabriel, para te declarar. Por quê? Porque és muito amado. Sabe? A mensagem que Daniel nos dá hoje não é a revelação do futuro, mas é que o Deus que tem o controle da história diz para você, hoje, que tu és muito amado, muito amada. Que Deus te abençoe no dia de hoje. Que esse Deus que se revela a nós na história te abençoe. E eu queria deixar aqui um livro, um livro para você. Eu quero te aconselhar a comprar esse livro aqui, Astronomia e a Glória do Adventismo, da editora Luz do Mundo. Foi escrita por 2 autores adventistas e que fala exatamente da revelação, do detalhamento astronômico da interpretação das 2.300 tardes e manhãs e das 70 semanas de Daniel. Então compre esse livro, você vai gostar. Editora Luz do Mundo, Astronomia e a Glória do Adventismo. Que Deus te abençoe no dia de hoje. E amanhã não perca o vídeo de sexta-feira, dia 6 de março, porque nós vamos ter um convidado super especial, pastor Adolfo Soares, vai estar com a gente aqui no ES 3.0 Online, tá bom? Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus. Até logo, tchau!